Ele é um discípulo apaixonado por Jesus. É casado com a pastora Suelen, pai do Lucas e do Davi, pastor na nossa amada comunidade cristã Zoe. Tem um ministério com forte ênfase na paixão pela presença de Deus e discipulado. É um dos pastores mais influentes da nova geração de líderes do Brasil. Em menos de uma década, ele e seus discípulos já plantaram mais 50 novas igrejas em diversas regiões do Brasil e do mundo. Estamos felizes e honrados em poder ouvir a Deus através da sua vida. Pastor Cezinha Cita. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. A honra é toda minha. Você pode se assentar. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Sempre a mesma piada, né? O pessoal já conhece. Eu vou fazer porque é meu papel ser sem graça também. A notícia boa é que está acabando, brincadeira. Essa é a ruim, né? A notícia ruim é que está acabando. E a notícia boa, irmãos, é que a gente sempre espera muito do Senhor para esse momento também, amém? Você ainda tem fome, amém? Ainda tem espaço aí para você, amém? Eu estou pensando que seria bom que não tivesse mais espaço, que daí a gente ia começar a transbordar, não é? Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero honrar também, porque nessa noite e nesses dias nós estivemos aqui reunidos, não só como a igreja em Laranjeiras, e eu quero que você entenda isso. Muitas vezes os pastores que estão aqui, eles direcionam palavras, e ontem muitas vezes o pastor dizia, pastor Joel, pastor Daniel, eles falavam muito a respeito da gente, citavam meu nome, citavam a igreja de Laranjeiras, mas eu queria que você entendesse que essas são palavras para todas as nossas igrejas, amém? Você toma posse? Para você que não é daqui, para você que veio de um outro lugar. E eu queria pedir nessa hora que todos os pastores que estão aqui pudessem ficar em pé. Nós queremos reconhecer o seu esforço e honrar você pelo menos um pouquinho nessa hora. Todos os pastores que estão aqui, por favor, todos eles, dê uma olhada para trás, gente. Olha quantos pastores nós temos, quantas pastoras. Eu conheço esse povo aí, a maioria deles pelo menos. Queria pedir que você aplaudisse bem forte ao Senhor pela vida desses irmãos. Estende a sua mão para eles assim, ó. Estende sua mão para eles assim e abençoa eles em nome de Jesus. Nós declaramos tudo que foi liberado aqui nesses dias. Tudo que o Senhor liberou aqui através dos seus profetas. Nós agora declaramos essas palavras reais, vivas, em nome de Jesus, sobre você, pastor, sobre você, pastora. Elas vão começar por você e elas vão se derramar sobre todo o seu rebanho, sobre toda a cidade que Deus te colocou, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastores? Tomamos posse disso em nome de Jesus. Irmãos, uma das coisas que foi muito falado aqui também, e nós percebemos, essas são promessas de Deus. Eu achei tão legal, porque há algum tempo nós tínhamos reunião com líderes de célula, alguns anos, a reunião de líderes de célula acontecia na nossa sala. E depois, graças a Deus, ela já não coube, e hoje quando nós fazemos reuniões de líderes de célula, aqui no templo, são reuniões cheias. E depois de um tempo, eu me lembro de ter tido de Deus uma visão de que nós teríamos essa igreja lotada. E eu cheguei um dia aqui, depois de alguns anos, e eu subi aqui, Deus me disse, a visão que eu te dei. E eu olhei, isso aqui estava cheio. E parecia que todos nós estávamos submersos. E estava todo mundo debaixo d'água. E eu falei, chegou o dia. E Deus falou, não, olha de novo. E quando eu olhei de novo, já não era só uma reunião, apenas era uma reunião de pastores. Isso estava cheio de pastores, completamente cheio de pastores. Algum tempo a nossa reunião com pastores acontecia na nossa sala. Depois da nossa reunião com pastores já não dava mais para acontecer na nossa sala. Ano passado nós reunimos nossos pastores em uma sala no hotel. Dessa vez, a sala do hotel que comportou ano passado, ela já não comportou esse ano. Nós tivemos que ampliar. E nós cremos, irmãos, que é promessa dele,
vai acontecer, já aconteceu e ela vai continuar aparecendo. Nós veremos evidências de que essa promessa é mesmo de Deus. Amém? E eu estou assim compartilhando com você porque o ano de transbordar, quando você lê o texto de Isaías 54, ele termina dizendo: e vocês vão transbordar para a direita, para a esquerda, vai acontecer um derramamento, vai ser lindo de ver, e possuirão as cidades e possuirão as nações. Então, eu também fico muito honrado, porque o Senhor tem dado graça a nós para alcançar cidades através desses homens e mulheres de Deus que estão aí, ficaram de pé. Mas Deus também tem nos dado graça dele, só pela graça dele também temos alcançado algumas nações. E ainda é só o começo, o Senhor vai nos levar para muitos outros lugares. Quer ver? Levanta a mão, você que tem um chamado para uma outra nação além do Brasil, levanta a sua mão bem alto. Isso, agora que você levantou a mão, você teve coragem, fica de pé. Você não levantou a mão e vai ficar sentado agora, né, irmão? Sim, dá uma olhada aí, irmãos. E eu já quero fazer um ato profético aqui junto com você. Fica de pé. Levante sua mão assim para receber. Estenda sua mão comigo sobre eles, em nome de Jesus. Senhor, nós enviamos esses irmãos e irmãs agora em nome de Jesus. Declaramos eles missionários nas nações, pastores sobre nações, em nome de Jesus. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê vida, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê recursos, que o Senhor abra as portas, mas hoje nós os enviamos pela fé. Agora eles já possuem aquelas nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui uns dias nós estaremos aqui passando o vídeo de vocês, quando vocês estiverem lá na outra nação. Mas hoje nós temos 2 vídeos de 2 pastores, que são pastores da nossa rede de pastores, e eles estão, um está na Itália e o outro é pastor em Portugal. Eu não sei em que ordem está aí o vídeo. Coloca para nós, por favor, uma saudação deles. Boa noite, irmãos. Que bênção estar participando com vocês aqui da revisão. Mesmo longe, distante, tem sido uma bênção em nossa vida, cada ministração que tem acontecido aí. E falando em bênção, eu quero compartilhar com vocês uma bênção que Deus tem nos dado aqui na Itália. Guardando as devidas proporções, temos vivido o mover do Espírito aqui. Temos experimentado algo de novo. Temos um grupo pequeno ainda, é verdade, um grupo com 20 pessoas. Porém, nesse pouco tempo em que estamos caminhando, ontem nós tivemos a alegria de realizar o batismo de uma pessoa, um italiano. Um jovem também italiano entregou sua vida a Jesus no dia de ontem, e isso nos alegrou e tem nos alegrado bastante. E os sonhos aqui são muitos, e os desafios e o campo para ser colhido também. Por isso, o nosso desejo é que todos aqueles, você aí, que está aí hoje, que tem esse chamado, que despertou no seu coração essa chama de fazer missões, se una nas missões conosco. Se ajunte nessa grande colheita que o Senhor está trazendo nesses últimos tempos. Que Deus abençoe vocês, abençoe pastor Cezinha e toda a família Zoe. Em nome de Jesus, amém. Olá, pastor Cezinha e a comunidade Zoe em Laranjeiras. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Alexandre. Luciana. E nós estamos muito felizes de poder participar da revisão e cremos que esses dias aí estão sendo dias de transbordar de Deus sobre a vida de vocês. E nós queremos também passar um pouco daquilo que Deus está a fazer sobre as nossas vidas aqui em Portugal. Nós chegamos em Portugal em 2017 com uma palavra, com uma visão de Deus. E hoje, 3 anos depois, nós estamos com uma igreja consolidada aqui em Póvoa do Varzim. Estamos com 32 células, estamos com 300 pessoas participando nos cultos, também nas células. E nós cremos que é um ano do transbordar do Senhor, do mover do Senhor, do agir do Senhor profético sobre as nossas vidas.
E agora nós estamos indo para uma segunda etapa, a etapa agora de expandir os campos missionários. Nós estamos orando para que o Senhor envie os seus trabalhadores para a grande seara do Senhor que está a acontecer aqui em Portugal e também em toda a Europa. Que Deus possa continuar derramando, transbordando sobre vocês nessa revisão e que esse transbordar em Laranjeiras possa ir para toda a nação brasileira e também para todo mundo, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, nós amamos vocês, pastor Cezinha, pastora Suelen, vocês são referenciais para as nossas vidas. Amém. Não é demais isso? Meu Deus, eu fico tão animado, gente. Eu fico tão animado. Há 7 anos eu me lembro que nós recebemos um bispo de Portugal aqui. E enquanto ele falava, Deus me deu uma palavra. Ele falou, eu vou te levar a Portugal. E eu sempre fico em dúvida, porque quando ele diz, eu vou te levar, eu falo, mas o senhor não disse que eu vou ficar aqui em Laranjeiras? E normalmente é através de um filho. E aí, quando ele disse, eu vou levar vocês a Portugal, ele também me deu um período. Ele disse, será daqui a tanto tempo. E um tempo depois, o pastor Alexandre veio me procurar, dizendo, eu estou em crise, Deus me mandou largar tudo e ir para Portugal. E lá está o Alexandre, a Luciana, o Henrique, pensa num povo querido. E eles estão, irmãos, e nós falamos de Europa, nós sabemos das dificuldades que eles enfrentam. Deus está agindo em todas as nações da terra, mas eles estão enfrentando maiores dificuldades. Mas se você estiver lá, passar por lá, você tem uma igreja lá, mas você precisa ver o avivamento que Deus está fazendo naquela nação. Nós fomos lá com um grupo de pessoas, debaixo de muita dificuldade, alguns iriam, não foram mais, muita luta, mas nós estivemos lá. E era culto atrás de culto, lotado. Assim, o que não é normal para aquela região. Muito bom ver o que Deus está fazendo. Depois fui à Itália, estive lá com nossos irmãos. Nossos irmãos estão felizes, estão agora em estado de alerta por causa do coronavírus, que está bem na região deles ali, existem alguns casos, orem por eles também. Mas nós estivemos lá, vimos o mover de Deus. Imagina, irmãos, uma irmã italiana se converte, cede a casa para eles morarem. Eu fiquei na casa com eles lá. Só isso já foi para nós assim um grande milagre. E aí agora um outro pastor o convida, eles cedem o espaço, nós fazemos culto na mesma igreja que outra igreja cultua, cederam um horário para a gente ter o nosso culto lá. Já temos, eles estavam me contando, tem africanos, temos italianos, tem gente de todo tipo lá, e eles estão lá, aquela família linda, fazendo com que o evangelho chegue na Itália também. Olhe para quem está do seu lado e fale assim para ela, é só o começo. Isso é só o começo. Eu acredito. Irmãos, eu sou proibido. Eu estou proibido por Deus, estou proibido pelo que Ele já fez. Eu estou proibido pela história que eu conheço do meu Deus de duvidar que algo mais pode acontecer. Não dá para duvidar dele, não dá para colocar dúvidas sobre uma palavra dele. Tudo o que ele disse, ele cumpriu, e as que não se cumpriram ainda, para mim, já são realidade, porque elas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Então vamos para as nações, irmãos. Você já percebeu que não tem um profeta que não suba aqui que fale isso? Não tem um que não chega aqui e fala, Deus vai levar vocês para as nações. Hoje eu nem consegui pegar tudo que o Bonilla falou, que eu estava num estado de choro aqui, terminal, sabe aqueles? E aí eu nem consegui, mas eu peguei algumas coisas, e é sempre isso. Eu vou levar vocês das nações, e nós vamos. Se o Deus está mandando, nós vamos. Amém? Amém. Eu estou enrolando aqui para pregar, porque não é fácil pregar hoje. Normalmente é mais fácil, né? Mas aí você pega o Joel e pega o Bonilla e põe numa balança, irmãos. Os caras são de outro planeta, sim ou não? Aquele Joel, ele não é normal. Deve ter um HD externo naquela cabeça, né? Não é normal. Além do que, é tanta revelação, e o pastor Bonilla também. Mas eu entendo também, não estou aqui constrangido, não. Eu me sinto muito menor que eles, mas eu sei o meu lugar, sei o meu papel também. E essa é para mim uma palavra de alinhamento. Hoje de manhã ainda um profeta, um menino, se aproximou de mim e falou, Deus me disse que hoje à noite ele tem uma palavra de alinhamento, e é verdade. Pretendo compartilhar com você alguns princípios que eu tenho aprendido para transbordar.
coisas que Deus tem colocado no meu coração, que eu percebo nas nossas igrejas, que impedem o transbordar de Deus, mas são princípios pastorais. Quero, como seu pastor, seu amigo, compartilhar alguns princípios aqui, mas eu tenho uma certeza, que no final haverá um grande batismo aqui hoje. Depois eu vou explicar melhor sobre isso para você. Mas abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. Nós vamos ler, primeiro, abra em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, se for para gritar, vamos gritar bonito, né, irmão? Vamos fazer o seguinte. A gente parou, né, de fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, ó. Abriu a Bíblia aí? Quem encontrou 2 Samuel, capítulo 6, diga célula. É melhor que esse uhul. Esse uhul fica, cada um dá um gritinho de um lado, né? Não está ficando bom. Brincadeira. Eu fui num lugar que eu disse assim, vamos abrir a Bíblia na palavra de Deus em tal lugar, e o pessoal ficou em pé e começou a aplaudir. Eu falei, é para parar? Já acabou? Cada um se manifesta do jeito, né? 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 14. Um texto muito, muito interessante. E eu pretendo falar com você um pouco do que eu entendi desse texto. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o povo de Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que é a esposa dele, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. Ela o desprezou em seu coração. Agora, olha o que ela disse para ele no verso 20. Ela diz assim, ela desprezou no seu coração. Aí ele entra em casa. E agora ela vai dizer o que ela pensou do rei. Voltando Davi para abençoar a sua casa, veja só, a intenção dele era abençoar. Mas a Bíblia diz, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse, que belo papel fez o rei de Israel. Que bela figura, como é que está aqui? Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Deus que me livre de uma esposa desse jeito. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. E quanto a essas servas, fica tranquilo, que delas eu serei honrado. Amém. Agora, quero ler também Amós capítulo 9. Esse é um texto que tem me movido já há anos. Ele é a base para a nossa tenda de Davi, né, Shalom? A base para a ideia da tenda de Davi, mas Amós capítulo 9, a partir do verso 11. Quem achou, diga célula. Diminuiu, vocês viram? Quem não achou e disse assim mesmo, diga eu. Que Amós é mais difícil de achar, né, irmãos? Então, Amós capítulo 9, a partir do 11, finge que você não quis mesmo abrir, olha no telão, para não ficar tão vergonhoso para quem está do seu lado. O cara está lá no Novo Testamento procurando Amós, olha no telão, irmão. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, a tenda de Davi. Eu repararei as suas brechas e levantando-a das suas ruínas, eu a restaurei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Assim diz o Senhor, que fez todas essas coisas. E aí o verso 13
Eu quero que você entenda que ele é uma sequência dessa restauração da tenda de Davi, dessa restauração do coração de Davi. E o verso 13, que é muito profético, que é uma palavra de avivamento sobre nós, especialmente de um transbordar, diz assim: eis que vem dias, por causa da restauração da tenda de Davi. Então, vem dias, diz o Senhor, que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho, e todos os outeiros se derreterão. Há uma outra versão que eu acho muito legal, que ele diz: o que semeia o trigo alcança o que colhe o trigo. E aquele que semeia a uva vai alcançar aquele que colhe a uva. E essa outra tradução diz: e haverá tanta uva, haverá tanto vinho, que elas descerão pelos montes, derretendo todos eles. É muito legal. Esses são os textos que eu entendo que nós devemos conversar aqui um pouquinho nessa hora. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nós nos rendemos à sua palavra, como temos feito desde o início dessa conferência. Vemos o Senhor em tudo, estamos vendo o Senhor aqui, ouvimos tanta informação que a gente nem conseguiu processar ainda. Nessa noite, Senhor, faz aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Me usa, Senhor, como o Senhor desejar. Ó Deus, nos prepara para receber a tua palavra agora. Eu oro em nome de Jesus para que a sua voz, que é como trovão e som de muitas águas, agora ela encubra todas as outras. Se há alguma outra voz tentando causar algum som no ouvido dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, nós damos uma ordem: aquieta-te, cala-te. Nós queremos, Senhor, reconhecer a tua voz nessa hora. Ter a certeza que é o Senhor quem está falando conosco e nos posicionar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns anos eu li um livro do pastor Paul Yanchou, que depois passou a se chamar David Yanchou, e ele conta uma história lá que eu já contei ela muitas vezes, e é uma história que ela mexe muito comigo, provoca a minha fé. E ele disse que uma vez havia um irmão da igreja dele, e esse irmão da igreja dele estava doente. E depois de um tempo, descobriu-se que aquela doença era uma doença fatal e que aquele irmão morreria. Ele estava num estado já terminal, no hospital. E o pastor, então, o pastor Cho, ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus disse com ele: ele não vai morrer. Você deve entrar no hospital, você deve orar com ele, e ele vai sair de lá caminhando. Essa foi a palavra. E o pastor, então, Paul Yanchou foi alegre para o hospital. E ele disse que chegou lá e encontrou aquele irmão na cama, feio, muito ruim como ele estava. E ele falou para aquele irmão: Deus me mandou aqui para orar com você. E a palavra é: você vai sair daqui andando. E ele todo empolgado. E o irmão então disse para ele: o senhor não viu a minha condição? Como é que eu poderia sair andando daqui? Olha como estão as minhas pernas. Olha quanto aparelho está ligado a mim. E o Paul Yanchou rapidamente disse para ele: não. Feche os seus olhos agora. Ele diz: não, para de olhar para você. Para de olhar para os aparelhos. Para de olhar para a sua condição. Olha para aquilo que eu vou te mostrar. Feche os seus olhos, ele disse para aquele homem. E aí o homem fechou o olho. E ele disse assim: imagine agora um homem saudável caminhando pela calçada. Você conseguiu imaginar? E ele disse: eu consegui. Imagina que esse homem é forte. Imagine que ele tem uma saúde. Há muito vigor nesse homem. Olha para ele. Ele está bem vestido. Aí ele citou lá no livro, ele fala: ele está com uma calça bonita, um sapato tal. E ele usa um terno muito bonito, ele está completamente alinhado. Você consegue ver? Ele disse: eu vejo. Agora imagina que esse homem está caminhando, um vento sopra forte nesse homem. Há uma brisa, há uma chuva que começa a cair, e ele olha para a calçada e ele encontra o seu filho. E agora esse homem corre debaixo de chuva. Ele está saudável? Sim. Ele está vivo? Sim. Há muito vigor nele? Sim. E ele diz: agora, imagine esse homem abraçando seu filho, beijando seu filho. E ele diz: e agora, imagine que esse homem é você. E aquele homem na cama começa a tremer. E ele diz: você consegue imaginar que esse homem é você? E diz: sim,
esse homem sou eu. Então ele começa a arrancar os aparelhos daquele homem. E aquele homem se levanta e sai com ele andando do hospital. Uma das coisas mais difíceis que eu considero na vida cristã é quando eu recebo uma palavra de Deus que está muito além da minha realidade. É muito difícil para nós não viver por vista. Caminhar pelo que cremos, caminhar pela palavra que recebemos de Deus não é fácil, somos humanos, somos limitados, mas essa é exatamente a proposta bíblica. Caminhar por aquilo que eu creio. Irmãos, quando nós falamos de transbordar, quando nós falamos de ir além, eu sei que muitos aqui olham para si e dizem, mas o senhor não viu os aparelhos? Não percebeu como está mirrado? O senhor não viu como está a minha célula? O senhor não sabe de que igreja eu venho? O senhor não percebeu que na nossa igreja ainda nós estamos no radinho, não tem nenhum violão ainda lá? O senhor não viu a minha realidade da minha casa? Como transbordar, como alcançar nações, como? Há um grande conflito. Isso sempre me provoca. Irmãos, eu venho recebendo palavras de que meus filhos, eles vão ser uma bênção, desde que a Suelen foi constatada que não poderia ter filhos. E eu me lembro de algumas vezes a gente entrar em alguns ambientes e eu pensar assim, Senhor, por favor, hoje não manda ninguém falar que eu vou ter filho não. Eu já estou, cada vez que eu venho do médico, é uma conversa pior deles. Chegou um dia que o médico falou, é o seguinte, Suelen tem esterilidade sem causa. É isso, vocês não vão ter filho e a gente não sabe explicar por quê. Eu falei, miserável, pelo menos explicasse. E aí a gente entrava no ambiente, e aí eu lembro de um dia que um pastor chegou e pôs a mão em mim e Suelen no meio da reunião e falou, chegou o tempo de ser pai. Eu tinha vontade de dizer, já passou, irmão. Mas não acontece esse negócio. É tão difícil lutar. Alguns pastores, vocês viram em vários eventos, eles vinham aqui. E eu me lembro de evento que a gente sabia que o evento não ia nem cobrir as contas. A gente estava apertado para pagar o próprio evento. E aí vem, eu estou aqui, vem o pastor, chama o Cezinho, eu estou aqui. Ele fala, Deus vai mandar muito recurso, Deus vai mandar muito dinheiro. E eu pensando, meu Deus, se ele mandar só para nós pagar agora, o que a gente deve, já está bom. Essas passagens de avião desses caras já é caro. E é muito difícil administrar isso. Recebemos palavras de transbordar, recebemos palavras de ir além, seremos plantadores de igreja. E aí você fala, mas a minha realidade não diz isso. Eu fico imaginando como foi difícil para Abraão, irmãos. Eu tento imaginar porque parece irônico, parece piada. Deus chama um homem, um senhor, que não pôde ter filhos, já está em idade avançada. Sara diz, você não sabe que eu já parei até com os costumes de mulher? Está dizendo, eu encerrei a fábrica, o senhor não tem entendimento. E ele chama aquele homem e diz, agora, Abraão, saia da sua tenda. E ele sai. Agora olhe para as estrelas. Esse será o número dos seus filhos. É fácil para Abraão? Irmãos, a história que a gente lê é muito mais simples que a história que aquele povo viveu. Quando a gente lê uma história sabendo do final dela, é muito fácil. Aí você sabe, mas Abraão se tornou o pai da fé, o pai de multidões, ok? Mas e quando ele recebe a palavra? Sua mulher está rindo. Sara está dizendo, capaz. E fosse laranjeirense, ia dizer capaz, né? Aqui em Laranjeira, você sabe do capaz? Nossa, não. O povo vem de fora, não sabe. Mas tem uma palavra que é capaz. E ela serve para qualquer tipo de coisa que você quiser. Se alguém fizer uma coisa para mim, eu fizer uma pergunta para ela, eu falo, capaz? Se for uma exclamação, também serve. Falo, capaz. Tudo vale. Sara está dizendo, capaz mesmo. Não dá mais para mim, virei uma senhora. Não tenho mais condição. E eu já até me acostumei a ser assim, a viver com esse tipo de maldição. Eu imagino situações, irmãos, na Bíblia, como foi difícil para eles administrarem, como foi difícil para Davi, o menor da sua casa, receber a unção e dizer, você vai governar. A sua realidade não é essa. A sua realidade é exatamente aquela que o seu irmão diz, você pastoreia umas poucas ovelhas dos nossos pais, fica na tua, essa é a sua realidade. Ou a realidade de José do Egito, você vai ver, até a lua e o sol vão se dobrar.
todos os feixes vão se prostrar, as nações de Israel vão se prostrar diante de você. Como assim? A realidade dele é de alguém desprezado, a realidade dele é alguém que foi vendido, a realidade dele é alguém que está preso. A sua realidade não diz nada sobre o futuro que Deus está falando dele. O interessante, irmãos, e é isso que eu quero trabalhar com você um pouco aqui nesse começo. Você e eu vamos transbordar, ainda que aquilo que nós olhamos agora não seja nada parecido com o que Deus prometeu para nós. Eu profetizo sobre você, nós vamos transbordar, ainda que o que estamos vivendo agora, ainda que o que estamos vendo agora, não seja nada parecido com aquilo que Deus falou sobre sua vida. Eu recebo essa palavra por você, se você não quer. Eu creio nisso. Essa é a maneira que Deus tem falado comigo. Uma coisa que eu tenho entendido é que no momento em que eu recebo a palavra de Deus, a promessa de Deus, naquele momento, essa agora é a minha realidade. Se eu estou enfermo e eu recebo uma palavra de Deus de cura, eu continuo enfermo? A minha realidade agora é a realidade de cura. E eu preciso me posicionar não conforme mais aquilo que eu vejo, mas conforme aquilo que eu creio. Eu já contei para vocês a história de uma ovelha do pastor Abe Uber. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja, não sei quantos ouviram. E aquela senhora, ela tinha um filho muito ruim, traficante, e eu não me lembro o nome do rapaz. Mas um dia ela recebe uma palavra, ela só via aquele menino ser preso, ia muito mal, e ela recebe uma palavra. Alguém diz para ela: seu filho vai se levantar como o profeta Jeremias. Ela falou: tá bom. E ela chegou em casa, abraçou seu filho e falou: tudo bem, Jeremias? E o moleque falou: tá louca, mãe? Meu nome é José, sei lá. Não, a partir de hoje você é Jeremias. A realidade dela mudou. A realidade dela agora é a espiritual e não a natural. E ela começa a tratar aquele menino, aquele rapaz, por Jeremias. A história é bem legal, está num livro e é uma história verídica. Abe fala que essa mulher só passou a chamar esse menino de Jeremias. Ele entrava: bom dia, Jeremias, tchau, Jeremias, e o menino foi se irritando. Mas aconteceu um dia que esse menino estava fugindo, ele estava sendo perseguido, e ele chega num beco, ele não tem como sair, e ele está ali e ele percebe que ele vai morrer. Ele tem a sensação que ele vai morrer. Desesperado, ele passa a mão num orelhão que tem por ali, liga para sua mãe, ela logo atende e fala assim: alô, quem está falando? Ele fala: é o Zé. Ela fala: ô Jeremias, como é que vai? Mãe, para com esse negócio, eu estou numa situação complicada aqui. Eu quero dizer que eu te amo, mas eu acho que eu vou morrer nesse momento. Ela fala assim: Jeremias, você não vai morrer. Você vai se tornar o Jeremias que me prometeram, que o Senhor me prometeu que você se tornaria. A história diz, o livro diz, o Abe conta, que os bandidos que vieram atrás dele, ele ficou no orelhão parado, ele não se escondeu. Que os bandidos vieram e não o viram, ele ficou invisível para aqueles homens. E ele voltou para sua casa, conversou com sua mãe, entregou sua vida ajoelhado a Cristo, diante da sua mãe. Sua mãe falou: vamos para a igreja. Foram para a igreja, se converteu. Hoje ele é o pastor Jeremias lá em Santarém. É pastor Jeremias lá em Santarém, na igreja do Abe lá. Eu estive lá em Santarém, vi aquele pastor, não conversei com ele, mas eu vi. A realidade dela passou a ser aquela da promessa e não mais aquela que ela via. Isso é tão difícil, irmãos. Isso é tão complicado, que a gente pode sair daqui de uma conferência como essa, recebendo tantas palavras como recebemos aqui, e sair daqui e aceitar somente aquela realidade que eu consigo ver. E voltar para esse estilo de vida. Eu tenho dito que isso é tão difícil de ser vivido porque nós fomos treinados e temos uma mente treinada para aceitar o mínimo. Temos uma mente treinada nesse mundo, por causa desse mundo, recebemos uma mente treinada para aceitar o raso. Nivelamos por baixo. Na cultura brasileira parece que isso é até um pouco pior. Parece que a pessoa, ela recebe um pouco e ela diz: pronto, é melhor do que nada. Eu falei sobre um caso de uma mulher que eu conversei com ela. O marido dela estava totalmente desviado, mas ela dizia: bom, pastor, para mim já está bom. Antes ele era bêbado, adúltero, ele era agressivo, e agora ele deu uma parada com algumas coisas. E parece que a gente vai sendo treinado para aceitar o mínimo,
como se fosse tudo que Deus tem. Ah, mas está bom, a célula não está como eu esperava, a célula não está como foi prometido a mim, mas está bom, pelo menos eu sou um líder, pelo menos eu não desviei. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui, estou na igreja. E a sensação que a gente tem, irmãos, é que a gente aprendeu a nivelar por baixo. A gente olha para alguém, vê aquela pessoa vivendo uma vida desgraçada, e você vê a sua, que não é como você esperava, não é como Deus falou que seria, mas você olha para ele e fala, bom, já está melhor que ele. E a gente vai nivelando por baixo, ao invés de nivelar por cima, naquilo que Deus nos chamou. E a nossa mente vai sendo treinada para aceitar. Irmãos, e quando você vê, você envelheceu, o tempo passou e você jogou a sua vida fora. E você, se tem uma coisa, irmãos, você pode escrever, se tem uma coisa que eu tenho medo mesmo. Eu tenho muito medo de desperdiçar o meu tempo. Eu tenho muito medo de jogar fora a minha vida. Eu tenho muito medo, é por isso que eu tento andar de acordo com as palavras, as promessas, porque eu tenho muito medo. Eu escrevi isso num livro, um dos maiores medos que eu tenho é o medo de me tornar a sombra do que eu poderia ser. Sabe aquela pessoa que todo mundo diz, cara, isso seria um grande pastor, mas olha onde é que foi parar. Eu morro de medo e a sensação que eu tenho, irmãos, é que muitas pessoas se tornam apenas a sombra do que poderiam ser. Porque elas não percebem o tempo passando, elas não percebem que elas aceitaram, que elas se conformaram, que elas entraram numa forma religiosa, muitas vezes, e dentro da igreja, estão aceitando um nível raso que Deus nunca te chamou para viver. Isso tudo está acontecendo aqui. Satanás está trabalhando na nossa mente. Viu, você mora no Brasil, isso aí já está bom demais, é melhor que muita gente aí, ó. Você já tem o que comer. Você já tem alguém para chamar de esposa. Se agora vai ter um problema no seu casamento, não é como você sonhou, tudo bem, segue assim, é melhor do que nada. Essa mente limitada, ela não é o que Deus tem para nós. Diga para quem está do seu lado, não é o que Deus tem para você. Não, irmãos, Deus nos chamou para mais, Deus nos chamou para transbordar. Ainda que o que você veja hoje, ainda que aquilo que você consegue ver, não é nada parecido com um transbordamento. Mas Deus te chamou para isso. Agora tem que romper aqui. A gente tem que romper na mente. Eu preciso começar a ter visão, a enxergar, a encontrar um lugar em Deus onde eu diga, é lá que eu vou romper. A palavra transbordar do hebraico, existem algumas palavras para transbordar. Mas essa palavra de Isaías 54 que nós usamos, ela tem na sua raiz a palavra perez, que é rachar. Presta atenção. Uma das palavras para transbordar do hebraico é a palavra quebrar. A gente está falando assim, o transbordar é isso, a gente enche, e aí vai saindo um pouquinho para fora, vai transbordando. A ênfase do texto que nós recebemos de Deus como base para esse ano não é essa. A ênfase é como se você tivesse uma grande, imagine um grande alagado. Imagine, irmãos, que aquilo vai enchendo, e água, e as comportas não se abrem. Imagine que de repente, o transbordar bíblico é, aquilo se rompe, aquilo explode, aquilo estoura, e vem morra abaixo, levando tudo que está perto. Esse é o transbordar. A tradução da palavra transbordar, literal, é romper, derrubar, arrombar, anota isso, romper, derrubar, arrombar, despedaçar violentamente. O que Deus está querendo fazer com a gente, irmãos, não vai ser sutil. Para que você e eu transbordemos dele, naquilo que ele nos chamou para viver, a promessa que ele tem para nós, irmãos, ele vai partir você ao meio. Ele vai quebrar todas as suas estruturas. Ele vai ter que romper com muita coisa que está há muitos anos ali travado. Na sua mente, eu me acostumei, eu venho na reunião, eu venho no culto, eu já sei como acontece, ele está querendo explodir com isso. Essa é a palavra transbordar. Irmãos, não é uma coisa simples. Eu estou falando que não é comum a nós. Quando a Bíblia fala em Ezequiel 47, que havia um rio, e aquela história é tão linda, o rio é profundo, até que você entra, mergulha profundamente nele, é demais a história, mas você precisa se lembrar, que a Bíblia diz assim, que o profeta está lá, e ele diz assim, então apareceu um homem, que é um anjo, e ele mediu 1000 côvados, e ele está ali no rasinho, mas a Bíblia diz que aquele homem mediu 1000 côvados, e me fez passar pelos 1000 côvados. Você percebe isso? Aquele homem fez, eu não sei como é que ele fez,
Mas há um incentivo, há um empurrão, vai rapaz, você tem que ir, sai do raso, eu estou te levando para um outro nível, você tem que entrar nesse nível. E a Bíblia diz que quando ele chega num outro nível, aquele homem então mede mais 1000 côvados, e a Bíblia diz, e ele me faz andar por mais 1000 côvados. Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na tempestade. Irmão, porque não é para nós, não é natural. Para nós é confortável, eu fico onde eu estou. Já está bom, à medida que eu experimento, o modo como eu oro, o jeito que eu leio, à medida que eu sou crente, o jeito que eu tenho recebido, já está bom. A Satanás vai colocando na nossa cabeça a ideia de que já está bom. E Deus, por outro lado, está dizendo, não está bom. Eu te chamei para explodir, eu te chamei para transbordar, eu te chamei para ir muito além. Essa é a nossa realidade, mas tem que acontecer aqui. Romanos diz assim, para que você entre na vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeito, transbordar de Deus, para que você entre lá, é necessário uma renovação na sua mente. Davi diz assim, Davi fala, o meu cálice transborda. Quantos creem que Deus está fazendo seu cálice transbordar nesses dias, em nome de Jesus? Davi diz, olha, o meu cálice transborda. Mas se você lê o texto do Salmo 23, você vai perceber que o cálice transbordante é consequência de outras duas ações. Davi diz assim, o meu cálice transborda, mas antes ele fala, o Senhor prepara uma mesa, um banquete para mim. Depois ele diz, unge a minha cabeça com óleo, e só então o meu cálice transborda. É um processo. Ele está dizendo, o Senhor prepara uma mesa para mim. O início é, ele senta na mesa e começa a se alimentar daquilo que Deus pôs na mesa para ele. Por que o começo de quem vai transbordar sempre é numa mesa? Porque a gente já se sentou em mesas que nos deram comida ruim. Paulo vai dizer, você não pode sentar na mesa de demônios e na mesa do Senhor. É porque existem dois tipos de mesa. E por muito tempo na nossa vida nós comemos de comida que Satanás nos ofereceu. É isso, você não pode, você não consegue, ele vai oferecendo e a gente vai comendo. Então ele diz, primeiro você precisa sentar na mesa com o Senhor, se alimentar das verdades dele, comer do banquete dele, comer da palavra, do pão dele. Depois que você comeu, você entendeu as verdades dele, agora você vai para uma segunda fase. Qual que é a segunda fase? Unge a minha cabeça. Irmão, porque tudo vai acontecer aqui na cabeça. Aí então agora ele unge a minha cabeça, porque agora eu comi da palavra, agora vem a revelação. Então ele unge a minha cabeça, ele coloca o capacete da salvação, ele me dá a mente de Cristo. E agora, com essa mente transformada, agora que eu deixei de pensar de modo raso, agora então o meu cálice transborda. Você percebe que é um processo? É nesse processo, irmãos, que nós vamos então entrar no transbordar de Deus. Então eu quero te dizer que esse é um tempo em que Deus vai mexer com a gente, ele vai arrebentar. Ele vai ter que romper algumas coisas que você estava bem seguro, ele vai ter que arrancar de você. Algumas maneiras que você já vem aprendendo e acostumado, e se acostumou a trabalhar, ele vai arrancar. É tempo de mexer na tenda, é tempo de mexer na corda, é tempo de mexer no fundamento. É assim que vai acontecer, e então o nosso cálice vai transbordar. Eu tenho falado já há algum tempo, aqui na nossa igreja, quando começamos a falar de transbordar, que a questão para transbordar não está ligada a nós. E o problema é que quando eu penso em transbordar, eu olho para a minha realidade, para a minha condição de transbordar. E a verdade é que o transbordar é de Deus em nós. Não é você quem vai transbordando, é Deus quem te faz transbordar. É Ele que faz o seu cálice transbordar. Então não tem a ver com o que você é, não tem a ver com a sua própria medida, tem a ver com a medida de Deus. Você percebe? E o caráter de Deus, é importante que a gente saiba disso. São verdades simples, que você conhece. Mas é importante eu te lembrar, o caráter de Deus é exagerado. A medida de Deus não é uma medida simples. A medida de Deus é sempre recalcada, sacudida, repete comigo, recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o caráter dele. João diz assim, e todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Repete comigo, graça, mais graça, mais graça e mais graça, sem parar. Essa é a medida dele. Você olha para a Bíblia e você vai entender que ele é o Deus do infinitamente mais. E essa medida de Deus tem a ver com Deus. Tem a ver com o caráter de Deus. Isso não muda porque você muda. Isso tem a ver com o caráter dele e ele não vai mudar.
Esses dias eu estava aqui ministrando na igreja e falando sobre esse transbordar de Deus, eu disse, muitas pessoas têm acreditado que o transbordar de Deus está ligado a algum tipo de condição externa que eu vou viver. O Salmo 84 diz assim, que aquela andorinha, que aquele pardal encontrou um lugar em Deus. E eu acho legal porque o salmista começa falando de andorinha e de pardal, porque eu acho que não tem nenhum tipo de passarinho mais simples que esses dois. Você não chega na casa de alguém que coleciona passarinho e ele fala, olha que lindo pardal que eu tenho na minha gaiola. Está falando de simples, está falando de qualquer um, está falando de quem quer. E ele diz, o pardal e a andorinha encontraram lugar em Deus. E ele diz, para esse que encontrou lugar em Deus. Salmo 84, aí no verso 6, ele diz assim, para esse que encontrou um lugar em Deus, quando ele passar pelo vale do choro, quando ele passar pelo vale de Baca, ainda ali, ainda que a sua condição externa seja horrível, ele vai transformar esse lugar em um lugar de fontes. Você percebe? Não tem a ver com aquilo que você está vivendo, tem a ver com aquilo que Deus prometeu. E ainda que a sua situação externa seja muito complicada, Ele está dizendo, eu estou te dando condição de, ainda que você viva num lugar muito ruim, num momento muito ruim, numa fase muito difícil, agora, e ainda nesse lugar, você transforme ele em um lugar de muitas fontes. Quantos creem nisso? Quantos tomam posse disso? Deus vai transformar o lugar onde você está, o momento que você está passando. A sua realidade é a sua promessa, a sua realidade não é aquilo que você vê. De vez em quando eu encontro alguém tentando converter Deus. Você já viu? De vez em quando eu encontro alguém tentando contar para Deus uma história como se Deus não soubesse. Senhor, mas o Senhor está falando de transbordar, mas será que o Senhor sabe quem eu sou? Será que o Senhor já viu a minha realidade? E a gente tenta converter Deus. Gideão tentou converter Deus. Moisés tentou converter Deus. Olha, eu sou o menor da minha casa. Moisés diz, quem sou eu para ir? E Deus fala assim, eu sou. Não tem a ver com você, Moisés. Não adianta você ficar tentando me convencer. O transbordar de Deus para as nossas vidas tem a ver com Ele, muito mais do que com a gente, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga isso, você vai transbordar. Você vai transbordar, ainda que a sua realidade diga o contrário. Amém? Agora, por que é que vamos transbordar? Eu creio que vamos transbordar. Vamos transbordar, irmãos. Porque, em primeiro lugar, eu acredito que Deus já colocou em nós tudo que precisamos para transbordar. Tudo que precisamos para transbordar, Ele já colocou dentro de nós. Eu amo pensar dessa maneira. Eu contei isso já para algumas pessoas. Eu fui fazer uma viagem. E quando eu cheguei naquele país, a pessoa que estava ali me recebendo, ela me fez uma pergunta, ali na imigração. Ela falou, é só isso que você carrega? Eu tinha dito a ela, tinha colocado numa carta, e tinha tudo escrito que eu estava carregando. Todas as respostas estavam ali. E ele falou assim para mim, é só isso que você traz para dentro da nossa nação? E eu falei, é. E aí ele repetiu a pergunta, é só isso que você carrega para dentro da nossa nação? Eu falei, é. E quando ele perguntou a terceira vez, eu já estava me sentindo como Pedro, negando Jesus 3 vezes. Aí ele falou, é só isso? Eu falei, sim. Quando eu falei sim pela terceira vez, Deus falou comigo, é só isso? Tem mais nada aí dentro não? E eu percebi, irmãos, que o Senhor queria tratar comigo. Tempos depois isso aconteceu de novo. E a pergunta que Deus estava fazendo para mim é, o que é que tem dentro de você? O que é que você reconhece que eu já pus dentro de você? Irmãos, e às vezes a gente anda por aí. Eu tenho ficado com tanta birra com crente desse jeito. Ele anda por aí como se fosse uma vítima da sociedade. Ele anda por aí como se ele não fosse nada e ninguém. Mas a verdade, irmãos, é que Deus já colocou tudo o que você precisa. Ele colocou já tudo isso dentro de você. Já está dentro de nós. Presta atenção, Ele não vai colocar. Ele já colocou. Essa não é uma noite que Deus vai colocar algo dentro de você. Essa é uma noite que você vai reconhecer aquilo que Ele já colocou dentro de você. Há uma fonte, a Bíblia diz, aquele que beber da água que eu lhe der dentro dele, se fará uma fonte a jorrar. Essa fonte não vai ser instalada hoje, ela já foi instalada. A Bíblia diz que dentro de nós Ele colocou a eternidade. Dentro de nós Ele colocou a sua palavra. Dentro de nós Ele colocou o seu Espírito. A Bíblia diz, Cristo em vós, Ele colocou Cristo. Presta atenção, você é uma bomba atômica andando.
Deus colocou em nós, irmãos, a condição de explodir e levar com a gente todo o inferno junto. Você pode ser um suicida de Jesus se você quiser. Exploda. Seja um suicida dele. Exploda e leva todo o inferno com ele. Irmãos, é possível. Está tudo dentro de nós, ele colocou. Não vai colocar. Tem gente achando que tem tantas limitações. Tem gente achando, irmãos, que talvez eu vou para uma conferência. E naquela conferência eu vou ouvir uma novidade. E essa novidade vai mudar completamente a minha vida. E talvez algo vai ser instalado em mim. Irmãos, eu creio em muitas novidades de Deus, mas eu creio que antes dessas novidades virem sobre nós, a gente precisa aprender a lidar com aquilo que já está dentro de nós. Já tem muita coisa dentro de nós que a gente não sabe lidar. Ele colocou, está dentro de nós. Eu gosto de quando Paulo fala, gente, ele pegou os tesouros, 2 Coríntios capítulo 4, e ele colocou dentro de vasos de barro, ou seja, ele já colocou. Presta atenção. Tem gente dizendo, eu peço a Deus, venha Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele já veio, já está em você, amém? A fonte, irmão, já foi instalada. O reino já está colocado. A palavra já foi colocada dentro de você. O que mais que a gente espera? Por que a gente não transborda? Por que já a partir disso, então, a gente já não começa a transbordar? Porque se já está tudo em nós. Eu quero, nessa noite, talvez desmistificar o transbordar aqui com você. Eu acho que há um misticismo por trás. Eu acho que a gente mistificou. Eu acho que a gente pensa assim, de vez em quando Deus pega alguém e ele exalta essa pessoa, e essa pessoa transborda, e essa pessoa é diferente de todo mundo. Acho que alguém mistificou, acho que algumas pessoas têm mistificado. Eu fui uma dessas pessoas. Eu acredito que de vez em quando Deus então pega alguém e essa pessoa, ele dá uma graça especial e é para ela e não é para mais ninguém. Isso é misticismo, nem é bíblico. Eu acredito que Deus faz isso. Ele pega alguém, dá uma graça especial, só que a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Então quando a Bíblia diz, ele pega alguém, está falando, é todo mundo que quiser. A questão é se a gente quer. Mas esse misticismo em torno do transbordar parece assim que o dia que alguém puser a mão em mim, que a música certa estiver tocando, tem que ser o enche-me para transbordar. Eu tenho que estar naquela hora que eu falar, até transbordar, aí acontece um negócio, um arrepio, o Espírito Santo põe em mim um negócio ali, eu nem sei como é que é. E a gente tem mistificado demais, confundido transbordar com possessão. Verdade, irmão. Tem gente que não é unção, é convulsão que ele está tendo. E a gente vai mistificando. Parece que o transbordar é um negócio tão complicado. Na verdade, não é. A verdade é que você foi feito para transbordar. A pergunta, irmão, não é o que é que eu tenho que fazer para transbordar. A pergunta é o que é que eu estou fazendo que está me impedindo de transbordar, porque eu fui feito para transbordar. Eu vejo pessoas perguntando, como é que faz a igreja crescer? Eu falo, não, essa não é a pergunta certa. A igreja foi feita para crescer. Ela é o corpo de Cristo. Hein? Ela foi feita para desenvolver. A pergunta é, o que é que estamos fazendo que está impedindo ela de crescer? A pergunta não é, podemos transbordar? Eu estou te dizendo, você pode. Ainda que a sua realidade seja ruim, ainda que você esteja no vale do choro, ainda que a sua condição seja péssima, ainda assim você pode transbordar. A pergunta não é, como eu faço para transbordar? A pergunta é, o que foi que eu coloquei como limitador na minha vida? Onde foi? Em que momento foi que eu perdi o primeiro amor? Em que momento foi que eu parei de acreditar? Em que momento foi que eu parei de me derramar? Em que momento foi que eu parei de molhar a minha Bíblia com lágrima? Que hora isso aconteceu? Sabe o que é que pode limitar? Sabe o que é que pode limitar o transbordar de Deus na sua vida? Uma das coisas que pode limitar o transbordar de Deus na sua vida são odres velhos. Repete comigo, odres velhos. Quando a Bíblia fala que os odres velhos não recebem o vinho, a Bíblia está dizendo que esses odres se tornaram inflexíveis. Eles não são maleáveis. Esses odres pararam de ter a condição de flexibilizar, de esticar. E lembra que esse é o ano de esticar nossas tendas. Quando a Bíblia diz, um odre velho não vai receber o vinho, eu quero te dizer que você pode parar de transbordar à medida que você permite que seu odre fique envelhecido. Não é o vinho envelhecido, é o odre.
Isso é um grande problema. Quando nós passamos a acreditar que o meu modelo é o certo, e é o único que está certo, a maneira, a forma, e eu associo Jesus à forma, ao jeito, então nessa hora você vai parar de transbordar e não vai ter como. O odre velho, ele se rompe. Deus não se ajusta a você, é você que vai ter que se ajustar a Ele. Eu olho às vezes, irmãos, para algumas pessoas, e eu vejo assim que Deus tinha tanto para derramar, tanto dentro dela, tanto transbordar de Deus possível na vida dessa pessoa, mas ela limitou Deus à sua caixinha. Ela limitou Deus ao seu modelo, ao seu molde. Quando Deus fala com Abraão, ele diz: Abraão, você vai transbordar, vai ser grande, mas olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, viu, Abraão? Vem agora, vamos para fora da tenda. Deus está chamando Abraão e o tempo todo ele está esticando Abraão para novas possibilidades, para novas experiências, para um novo lugar, para um novo jeito de olhar. É necessário que a gente se torne um odre novo de novo. É necessário que a gente flexibilize. É necessário que a gente deixe Deus trabalhar em nosso coração. Quando Jesus entra naquele casamento e ele transforma a água em vinho, ele faz questão, e eu tenho certeza que ele faz questão de transformar a água em vinho dentro de talhas. E ele faz aquilo porque aquelas talhas representam a religiosidade daquele povo. Porque desde muito tempo aqueles homens fazem o mesmo ritual. Eles chegam, lavam as mãos, lavam os pés, e eles se consideram agora puros. Aquela purificação externa para eles também é uma purificação interna, porque é o que a religião promove. Só algo exterior. Então o que Jesus faz é tocar na religiosidade deles. Ele está dizendo: aquilo que você aprendeu, aquilo que você vem fazendo a vida toda, eu quero mexer com isso. Eu vou te dar algo saboroso. Sabe aquilo que você já vem fazendo, irmão? Aquilo que, como água, é bom, mas não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Jesus está dizendo: eu quero transformar isso em algo saboroso de novo para a sua vida. Eu quero transformar isso de novo em algo cheiroso para você. Mas eu vou fazer isso tocando a sua religiosidade. Algumas coisas que você aprendeu, que você considerou certo, que são princípios seus e não da Bíblia. Outro dia a Suelen falou: eu tenho visto algumas pessoas valorizando mais técnicas, estão valorizando mais princípios teológicos, estão valorizando mais a psicologia, estão valorizando mais o que o coach fala do que aquilo que a Bíblia diz. E a gente tem que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado, porque senão vamos nos tornando um odre velho e o vinho não vem. E aí você para de transbordar. Uma segunda coisa que impede você de transbordar são os entulhos. Essa é uma tecla que eu tenho batido tantas vezes. A Bíblia fala que Isaac tem um poço lindo. O seu pai abriu vários poços, ou seja, vem de muitos anos. Já é algo preparado para Isaac, já estava ali quando Isaac nasceu, mas a Bíblia diz que os seus inimigos entulharam os seus poços. Pode ter certeza, seus inimigos, o seu inimigo Satanás e o seu inimigo que mora aqui dentro também, muitas vezes nós somos os nossos maiores inimigos, esses inimigos vão encher de entulho o poço que Deus quer fazer transbordar de água viva. Quantas vezes, irmãos, a gente vê aquela pessoa, ela é cheia de potencial, ela é cheia de Jesus, está ali, o poço está dentro dela, está vivo, a gente percebe, ela foi cheia do Espírito um dia, ela foi cheia de Jesus um dia, é alguém sério, caminha conforme a palavra, mas há entulho nela, um trauma, uma marca, que agora não deixa ela desenvolver, é uma pessoa que ofendeu. Eu vejo gente, irmãos, eu conversei outro dia com uma mulher, e ela me disse assim: pastor, eu não consigo me libertar. Ela se separou do seu marido e ela disse: eu passo mais tempo brigando com ele na minha mente do que orando a Jesus. Eu falei: irmã, a senhora está entulhada, não tem como. Ela dizia: eu tenho filhos e eu quero abençoá-los. Eu falei: não tem como, não vai dar, a senhora tem que arrancar, a senhora vai ter que liberar. Satanás encheu de entulho. E sabe qual é a razão que fez o inimigo encher os poços de Isaac de entulho? A razão era: ele prosperava. Tudo que o inimigo queria é: pare de transbordar, Isaac. Pare, nós queremos colocar um ponto final nisso, porque quando você transborda, você se torna um grande perigo para Satanás.
Então ele entulha, ele coloca, irmãos, coisas na sua vida, situações, e aqui eu quero tocar num assunto muito delicado também. Mas eu acho que as questões emocionais, no nosso tempo, têm se tornado os maiores entulhos da nossa vida. Pessoas descompensadas, pessoas que não estão alinhadas, que ouvem mais a sua alma do que o seu espírito. Está na hora da gente, como Davi, começar a gritar e dizer: aquieta-te minha alma, porque o Senhor vem aí, eu vou ouvir o que o Espírito diz. Temos tantas crises emocionais, não conseguimos encontrar um equilíbrio, não sujeitamos isso ao Senhor, e muitos problemas que vivemos porque não transbordamos tem a ver com esses entulhos emocionais que recebemos de Satanás. Aceitamos na nossa vida. Hoje você vai transbordar aqui como nunca transbordou, mas sabe o que vai acontecer? Você vai liberar essas pessoas que te machucaram. Você vai primeiro liberar essa história, essa ferida, isso que te fizeram. Ah, mas naquela época, olha o que aconteceu. Eu conversei com uma pessoa que ele diz: eu nunca mais prosperei, porque aquela vez alguém me roubou. Fala, larga isso, irmão. Na verdade, você nunca mais prosperou, porque você nunca esqueceu essa história. Era para você ser um homem próspero, ter uma família próspera. Na verdade, você nunca conseguiu esquecer aquilo. Entulhou, e entulhado não prospera. Entulhado não transborda. Entulhado não avança. Já está dentro de você, mas muitas vezes está cheio de entulho. E uma última coisa que eu percebo, que às vezes nos impede de transbordar, é que nós somos conhecidos como a geração das distrações. Você sabia? A nossa geração, ela tem um apelido dentro da história, ela é conhecida como a geração da distração. Há muita distração para nós. Há muita coisa que nos distrai, que rouba o nosso foco. Colocaram uma lei em São Paulo uma vez, que tinham que arrancar os outdoors, porque as pessoas estavam dirigindo, iam lendo, era tanta informação, eles batiam o carro. Porque há muita distração, há muita coisa. Irmão, é fácil se perder com as distrações hoje. É fácil você chegar a um momento da sua vida e falar: meu Deus, eu não sinto mais o Espírito. Já viu aquela pessoa? Ela chega para mim, muitas vezes como pastor eu recebo pessoas assim: pastor, mas eu venho, eu já não sinto mais o que eu sentia. Eu vou ministrar a célula, eu já não tenho mais aquele ânimo que eu tinha. Eu vou para o culto, parece que, eu não sei, parece que o pastor mudou. Parece que o louvor agora começa a cantar essas músicas aí alta. Não sei se é a igreja preta que está me atrapalhando, é alguma coisa. Eu falo: irmã, vamos conversar. Como é a sua vida? Como é o seu dia? Eu já repeti essa frase tantas vezes: se a sua vida não é um culto, o seu culto não tem vida. E aí a pessoa passa o dia todo distraído. É muito fácil você se perder hoje com rede social. Ô, irmão, o tal do WhatsApp, vamos falar a verdade. Eu não sei, eu não acredito que foi Satanás que criou. Mas eu acho que Satanás coloca umas pessoas no grupo da gente, não põe? Não é possível. E aquilo gera tanta distração na gente. Irmão, se eu gastar o meu tempo respondendo no WhatsApp, falando a verdade com você, eu não faço outra coisa. Eu só respondo o WhatsApp. E eu estou com vontade de colocar aquele negócio que eu já critiquei. Eu já falei uma vez: ó, não é de Deus, hein, quando você tira o azulzinho lá, para a gente não saber que você leu. Não é de Deus, não. Isso é fingimento. E eu estou com vontade de pôr isso no meu agora. Tem um povo que ainda fica bravo. Chamei, era 2 da manhã, respondeu às 6. Falou: sim, desculpa. Mas é fácil se distrair. Em João 7, tem uma passagem interessante. Jesus chega, as festas dos tabernáculos, a festa do tabernáculo, ela está acontecendo. A festa do tabernáculo era um momento que o povo separava para ficar 7 dias em tendas. Eles ficavam em tabernáculos, em cabanas. Por isso que aquela festa também é conhecida como festa das cabanas. E eles estão lá por 7 dias. Agora, veja isso. A Bíblia diz em João 7 que Jesus chega no início da festa. Eu acho isso demais. Ele está desde o começo da festa. E aí vai o povo. O povo está querendo se lembrar de como era no deserto. Eles estão se lembrando de que eles viveram como peregrinos. Essa é a ideia da festa das cabanas. Então eles saem todo o povo de Israel saía das suas casas e ia morar em tendas por 7 dias. E eles estão ali 7 dias. Só que, irmãos, é festa que eles têm. 7 dias. Primeiro dia, carne,
vinho e bebida. Segundo dia, carne e vinho. E o povo já está enchendo a cara. Agora imagina isso acontecendo por 7 dias. A Bíblia diz que no último dia, que na verdade é o grande dia, porque é o dia que eles têm as ações solenes. Nesse dia, o 7º dia, o povo já está cheio de carne, cheio de vinho, já beberam tudo que dava. Nesse dia, Jesus se apresenta e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmão, eu falo que a impressão que dá é como se você saísse numa churrascaria. Sabe quando você vai na churrascaria e você fala: hoje eu vou dar prejuízo nesse lugar. E aqui tem uns irmãos assim que são bons nisso. E a impressão que eu tenho é que aquele povo saiu da churrascaria e Jesus estava na porta falando: quer coxinha? Quer um espetinho? Depois de 7 dias comendo e bebendo, tudo que eles falam é: Jesus, será que o senhor não tem um Meprazol, um Sonrisal para nós? Jesus fala: se alguém ainda tem sede, venha a mim e beba. Porque ele está dizendo: vocês estão se embriagando, vocês estão comendo de todo tipo de porcaria. E depois, quando eu apareço, vocês já não têm mais fome, não têm mais sede. E a questão, irmãos, é que a gente se perde com as distrações. As distrações têm roubado nossa fome. As distrações têm roubado nosso apetite. E eu me envolvo. Eu trabalho demais. É lazer demais. É coisa demais. E tem gente que diz: a igreja está querendo dominar a minha vida. E aí é muita coisa. E de repente, chega a hora da leitura, da palavra, do jejum. E nessa hora, eu já não tenho mais fome. São as distrações que estão me roubando. Se você for alguém distraído, em algum momento, vai faltar. Você não vai transbordar. E eu quero avançar para a gente poder encerrar. O grande segredo para mim, do transbordar, ele está nesses textos que nós lemos aqui, de Amós e 2 Samuel. Amós fala o seguinte: vai chegar um ponto, que como consequência da postura de vocês, vai chegar um ponto, que aquele que está semeando o trigo, vai alcançar o que está colhendo o trigo. Vai chegar um ponto que aquele que está semeando a uva vai alcançar aquele que está colhendo a uva. Ele está falando: vai haver uma abundância, um transbordar, que você não vai mais saber o momento de semear, o momento de colher. Vai estar tudo misturado. Essa é a promessa que está liberada sobre o Brasil. Você pode tomar posse se você quiser. Essa é a minha palavra. Eu digo: essa é a minha palavra. Eu vou viver uma colheita abundante. Eu vou estar semeando e colhendo ao mesmo tempo. Isso é o que eu quero. Agora Amós diz o seguinte: a condição é que se restaure o tabernáculo de Davi. A condição é que a tenda de Davi, aqui dentro, volte a ser uma verdade. Aquilo que está quebrado, e você sabe o que está quebrado. Aquilo que se rompeu, aquilo que as distrações tomaram, aquela paixão que já não existe mais, ele está dizendo: você tem que restaurar isso aí dentro. Quando você restaurar, a colheita vai alcançar a semeadura e vai ser um avivamento dentro do seu coração. Agora, quando eu estava lendo sobre isso, escrevendo sobre isso, e eu falei com Deus: como é que a gente faz para ter o coração de Davi? Que o segredo aqui, irmãos, é o coração de Davi. Como é que a gente faz? Irmãos, eu podia passar a noite só falando de pontos que eu acredito que a gente tem que se posicionar para ser como Davi. Podia. Se vocês quiserem, até faço. Brincadeira. Mas Deus me falou uma coisa só. Ele disse: se você quiser ter o mesmo coração que Davi, experimentar esse transbordar poderoso que Amós prometeu, ele disse uma das coisas mais importantes, e essa é a palavra de Deus para nós hoje aqui: resista a Mical. Janela na Bíblia fala de oportunidade. Toda vez que você encontra a Bíblia falando de janela, perceba que ela está falando de oportunidade. O rei Joás vem se encontrar com Eliseu. O que Eliseu fala? Lance uma flecha pela janela. Você tem uma oportunidade aqui agora. Quando os discípulos de Josué chegam à terra Árabe, ele diz: coloque uma fita vermelha e nós vamos descer pela janela. Há uma chance de salvação, há uma oportunidade de salvação, há uma janela. A Bíblia fala que os homens que queriam matar Daniel, pela janela o viram orando.
A Bíblia vai falar de várias janelas, janelas do céu, por exemplo. Mas a Bíblia também fala de janelas ruins. Por exemplo, Eutico sentou na janela e morreu porque sentou na janela. A oportunidade se abriu, mas Eutico sentou. Ele nem passou, nem ficou para cá. Ele viu a janela, foi até perto da janela. É o que muitos fazem. Eu vejo a chance, eu vejo a oportunidade. Isso acontece aqui. A gente vem para uma conferência como essa e a gente vê a chance de ser diferente, de ser o pastor, de ser o líder que Deus me chamou, o missionário, mas quando eu saio daqui, o dia a dia, a realidade dura me faz sentar na janela. Muitos morrem na janela. E se morrer, eu não vou fazer como Paulo, vou largar morto mesmo. Existem janelas ruins. Essa é uma janela ruim. A janela de Eutico. A Bíblia fala que Mical, pela janela, desprezou Davi. Preste atenção. Mical é a esposa de Davi. E Mical despreza Davi. Deus me falou, para ter o coração de Davi, você tem que resistir a Mical. E eu pensei comigo, existem muitos Micaus na minha vida. Eles olham para o que eu estou fazendo e me desprezam. Eles olham para nós e temos, sim ou não? Tem gente que olha para o que você está fazendo e diz, exagero, não precisa de tudo isso. Para quê? Ei, Adriana, para que fazer uma coisa dessa, ofertar aí, que coisa? Não precisa. Se desse o dízimo também estava bom, era crente igual. Tem muito Mical fora de nós, mas o principal que Deus tratou no meu coração esses dias foi, eu quero que você aprenda a resistir. O Mical, a Mical que tem dentro de você. Porque muitas vezes, irmãos, não é externo. Muitas vezes, essa resistência, oftalmologistas, quando alguém tem a visão perfeita, ele diz, a visão dele é 20/20. Por quê? A pessoa enxerga 20 pés bem e ela enxerga 20 centímetros bem. Então, quando alguém consegue ver a 20 pés bem e enxerga 20 centímetros bem, então ela tem uma visão 20/20. Se ela tem uma visão de 20 pés boa, mas aqui ela não enxerga, precisa trazer mais perto, então é 18 centímetros, então é 20/18, já não é perfeito. A visão perfeita é 20/20. Nós estamos exatamente no ano 2020. O ano da visão perfeita. Ontem ele falou muito bem disso daqui. Há uma janela aberta para esse período. Há uma janela aberta dizendo, vem estéreo, começa a cantar, vem estéreo, começa a gritar, exulta, ei estéreo, começa a mexer na sua tenda, começa a largar, mas sabe o que acontece? Aqui dentro, Mical começa a desprezar. E às vezes não é de fora. Nós vamos ter sempre alguém de fora dizendo é exagero. Tá bom, isso aí a gente já aprendeu a romper. Mas o problema, irmãos, é quando aqui dentro. Porque a Bíblia diz que Davi era casado com Mical. Morava com Mical. Dormia com Mical. O problema não são aqueles que estão lá fora dizendo para nós é exagero. O problema é que aqui dentro a gente tem que dormir junto. A gente tem uma aliança com isso. A gente mora na mesma casa. E ele habita a mesma mente que o Senhor quer transformar. Então, quando Deus me diz, você vai, as nações vão receber você como um profeta, você vai transbordar, você vai ver, a sua célula vai explodir. Mical aqui dentro está dizendo, que belo papel você vai fazer, deixar tudo para trás. Irmãos, a única coisa que eu sei te dizer nessa noite sobre Mical, é que a resposta que a vence é, continue dançando, continue se humilhando diante do seu Senhor, continue o adorando com todas as suas forças, e o Senhor vai te honrar. Davi disse, diante de Deus eu fiz aquilo, e diante dele eu farei ainda muitas outras coisas. Era só uma janela, era só uma voz, mas aquilo poderia ter travado todo o projeto de Deus na vida de Davi. Uma janela está aberta para nós. Por favor, olhe para ela. Hoje de tarde eu estava orando, eu tive uma visão. Na minha visão, o Davi, quando eu vou dar banho nele, ele está ali na banheira e o Davi, ele agora aprendeu a pegar o negocinho que tampa a banheira. E quando eu não vejo, daqui a pouco acabou a água, porque ele arrancou. E na minha visão, a gente nem tem a rolha mais, agora é um pano que a gente põe lá. E aí, na minha visão,
eu vi a mãozinha do Davi alcançando aquele negócio e puxando assim. E aí quando puxa, aquela água transborda. E aí Deus me disse, deu um recado para o meu povo. E esse é o recado de Deus para nós. Deus me disse, falta isso aqui para esse povo transbordar. Irmão, está por muito pouco. Quando o povo de Israel chegou perto de Canaã, eles estão em Gilgal. Eles olham para Canaã, você lembra que Canaã é o símbolo do transbordar. Canaã é lá que tem a uva que 2 carregam. Um só não consegue carregar o cacho de uva. Lá é a terra que mana leite e mel. Mas quando eles estão bem perto mesmo, eles chegam em Gilgal e Deus fala, para tudo, há um detalhe que eu vou resolver com esse povo. Eu penso que nessa noite, essa é uma noite em que nós vamos romper, em nome de Jesus. É um detalhe. E hoje, o Senhor vai remover de sobre nós. Gilgal quer dizer, o Senhor removeu da minha vida. E Ele vai arrancar como quem arranca uma rolha. E eu profetizo que haverá um transbordar de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém?